Bom, gente, iniciando aí nossos estudos de hoje. Boa noite, né, a todo mundo novamente. Quem for chegando atrasado, entra aí no decorrer da aula. Primeiramente, apontar para quem chegou agora que a gente está bem adiantado na nossa matéria, principalmente em relação ao período do matutino, porque a gente, né, não perdeu as aulas, não teve nenhuma perda quanto às aulas, feriados. E hoje a gente vai começar aí o último ponto, né, apesar de ser um ponto extenso, o último capítulo do nosso semestre, que é exatamente execução trabalhista. Vocês já chegaram a estudar, né, a parte de execução lá em processo civil, e aí agora a gente vai direcionar para dentro de processo do trabalho. Vou compartilhar aqui, né, a nossa apostila que eu estou devendo para vocês, mas eu vou enviar. Tá. Pronto, arrumei aqui. Apareceu material para vocês aí também, né? Só esticar aqui. Então, gente, dando prosseguimento aos nossos estudos aí, como eu tinha dito, a aula passada a gente tratou da parte de liquidação de sentença. Nós vimos que os juízes, normalmente, quando proferem decisões de natureza condenatória, eles não conseguem liquidar a sentença, ou seja, estabelecer valores específicos. E aí é necessário uma fase complementar, fase essa que pode se dar de duas formas, ou através de uma fase denominada fase de liquidação, ou posteriormente a avaliação e liquidação, definição de valores na execução propriamente dita. Então a gente viu que a liquidação de sentença, segundo o artigo 879, é a possibilidade que o magistrado tem de abrir uma fase prévia à execução para definição e delimitação dos valores, ou seja, transformar os direitos que foram concedidos na sentença em pecúnia, em valores, ou seja, definir quais são os valores devidos pela empresa. Vimos ainda que, como eu disse, ela pode se dar de duas formas, né? Essa liquidação, uma como uma fase, onde o juiz abre prazo, né? Primeiro manda ao perito, o perito judicial, né? Se houver, porque se não houver, compete às partes apresentar o cálculo, mas no caso aqui do nosso estado, o TRT 23, ele manda ao perito judicial, o perito judicial elaborará a conta, o valor, e aí o juiz abre esse prazo comum de 8 dias para que ambas as partes, antigamente o prazo era de 10, agora o prazo é de 8, em razão da modificação trazida pela Lei 13.467 de 2017, e uma vez apresentada pelo perito, o juiz abre o prazo, as partes se manifestam. Depois, o juiz, com base nas alegações do exequente, do executado, ou do antigo reclamante do antigo reclamado, vai julgar e vai dar uma sentença de liquidação, que nós vimos que se trata de uma decisão interlocutória, onde haverá delimitação por parte do magistrado, né, quais são os argumentos, quais são os parâmetros corretos, ou seja, o que está certo e o que está errado quanto a esse cálculo, certo? E ainda quanto à questão de liquidação, a liquidação ela pode se dar de três formas. Três são as modalidades de liquidação. Uma, liquidação por cálculos, que é a mais comum, nada mais é do que a verificação dos valores através de cálculo. Liquidação por arbitramento e liquidação por artigos. Né? Por arbitramento, quando há necessidade de uma prova, de uma definição de um perito específico de determinada matéria, e por artigos, quando há necessidade de produção de novas provas. Boa noite, Jusilei, tudo bom? Boa noite, Neide. Seguindo.
Então, assim a gente falou da parte de liquidação de sentença, falou da impugnação à sentença de liquidação. Uma vez proferida a sentença, né, a parte poderá impugnar, né, se for dependendo da forma como foi elaborada. Na segunda modalidade, nós vimos que a impugnação ela será feita dentro dos embargos de execução quando a garantia do juízo já tiver sido realizada. Então, das duas formas de liquidar, uma é uma fase prévia, uma segunda é feita dentro da fase de execução, onde o juiz não abre essa fase prévia e, em contrapartida, após a verificação dos valores e a garantia do juízo, haverá a apresentação de embargos de execução, e embargos de execução esses que são importantes por tratarem de matéria referente à execução e também referente aos cálculos ou os valores definidos durante o processo judicial. Boa noite, Sinara. Bom? Certo, gente? Assim a gente termina aí a recapitulação quanto à questão da liquidação de sentença e deu um tempo aí para o pessoal que está chegando agora para a gente começar a falar do novo capítulo, último capítulo aí, apesar de ser o capítulo mais longo, execução trabalhista. Gente, de imediato tem que apontar que... Boa noite, Roberto. A execução trabalhista ela sofreu alterações sensíveis após a edição da Lei 13.477 de 2017. Então, por exemplo, mencionar duas agora, depois a gente vai detalhar, só para vocês terem uma ideia. Diminuiu um pouco até dos poderes do magistrado. O magistrado, antes de 2017, ele poderia, de ofício, determinar o bloqueio de conta dos executados, ou seja, emitir, né, o bloqueio através do Bacen-Jude. No entanto, hoje, pela legislação trazida pelo 13.467 de 2017, só haverá a possibilidade desse tipo de bloqueio após requerimento por parte da parte, certo? Então, a gente está apontando aqui um exemplo de alteração trazida, né, com essa modificação, com a reforma trabalhista. No entanto, a execução trabalhista, a parte de execução é a parte de extrema importância, porque é exatamente a fase que vai conceder aquele direito dado numa sentença judicial ao trabalhador reclamante. Então, é a execução trabalhista que vai materializar esse direito concedido em sentença para o trabalhador. Lembrando, gente, as sentenças elas podem ser de natureza declaratória, constitutiva e condenatória ou mandamental. Tanto na declaratória, na constitutiva, na mandamental, nenhuma dessas modalidades de decisão, elas precisam de uma fase de execução. Elas são todas satisfativas. Uma vez proferidas as decisões na fase de conhecimento, encerra-se o processo. Então, vou dar um exemplo. Uma ação diz, eu não quero nenhum valor da empresa, eu quero só que ela assine a baixa da minha carteira que eles esqueceram e eles estão se negando a assinar. Eu entro com a ação, a sentença ela nada mais é do que uma sentença declaratória, que eu tenho por objetivo o quê? Anotar um dado de rescisão do meu contrato ali na carteira de trabalho. Então, isso é uma decisão declaratória, uma sentença declaratória. Não há uma fase de execução para isso. Basta a sentença. A sentença ela é autossuficiente, ela é satisfativa, não necessitando de uma fase de execução. Diferentemente das decisões condenatórias, pessoal. As decisões condenatórias, ou as sentenças condenatórias, são aquelas exatamente onde não se pode aferir qual foi o valor devido, e aí haverá necessidade da fase de execução. Vocês estão vendo aí no material, né? Aqui, ó, que eu falei aqui para acompanhar até o que eu estou falando. Vamos pegar a caneta aqui, ó. Aqui, algumas das partes das reformas trazidas pela Lei 13.477 de 2017. Falamos aqui, ó, que é só sentença condenatória que vai ser objeto de execução, porque as demais, as de natureza declaratória, constitutiva, aqui, ó, aqui em cima, de cunho declaratório e constitutivo, são satisfativas e não necessitam de fase de execução. Certo? Então, o que é basicamente a execução? Nada mais é que o Estado juiz
materializando aquela decisão de primeiro grau na busca para concessão desse direito de maneira efetiva ao exequente, no caso, via de regra, o exequente, que é o reclamante ou trabalhador, certo? Então, o processo de execução nada mais é que a atuação jurisdicional que compele o devedor, agora por iniciativa do interessado exequente, a cumprir a obrigação contida no dispositivo da decisão. Então, o que é fase de execução trabalhista, gente? Fase de execução trabalhista nada mais é que a atuação jurisdicional que compele o devedor, agora por iniciativa do interessado ou exequente, a cumprir a obrigação contida no dispositivo da decisão. Portanto, a execução tem por objetivo satisfazer o crédito do trabalhador, ou seja, de conceder e conferir esses valores que são direitos dos trabalhadores. Então, normalmente, a decisão condenatória é o quê? Uma condenação em pagamento de horas extras, uma condenação em pagamento de salários, de 13º, de férias. Todos eles são matéria de natureza de sentenças condenatórias, que se apurará qual é o valor e depois será concedido através da execução, caso o empregador não efetue o pagamento por livre e espontânea vontade. Portanto, o processo de execução tem por objetivo efetivar e satisfazer o direito do credor, que no caso é o trabalhador, certo? Que foi concedido em fase de conhecimento. Então, via de regra, né, após a fase de conhecimento, haverá a fase quando houver sentença condenatória, da fase de execução. Só que o que acontece? Apesar de, via de regra, as execuções trabalhistas serem calcadas em títulos executivos judiciais, professor, o que é título executivo judicial? Tá cortando, gente? Tem cortando mais alguém aí ou só é o áudio que está cortando? Ou é o vídeo, Neide? Pode ser variação da internet, né? Ó, tem gente falando que está tranquilo. A maioria está dizendo que está tranquilo, Neide. Pode ser um pouco de variação aí na sua internet. A maioria aqui está me mandando no privado aqui que está de boa. Então, qualquer coisa, Neide, sai um pouquinho e entra de novo na sala para ver se melhorou. Fala, Elza. Boa noite. Então, dando prosseguimento, gente, as execuções trabalhistas elas poderão iniciar-se com base em títulos executivos judiciais e, por incrível que pareça, a maioria das pessoas acha que não tem execução trabalhista de título executivo extrajudicial, mas existe sim. Então, via de regra, a gente verifica na prática que a maior parte das execuções trabalhistas elas se iniciam com base em título executivo judicial. Professor, menciona aí o que é título executivo judicial. Nada mais é do que a origem do crédito ter se baseado em sentença ou acordo. Então, sentença ou acordo são títulos executivos judiciais. Então, a gente passa pela fase de conhecimento e haverá uma sentença. Essa sentença é um título executivo judicial e, via de regra, é o instrumento aí, é o documento utilizado para começar a cobrança numa fase de execução trabalhista. Mas existe, como eu disse para vocês, também a possibilidade de título extrajudicial. A gente vai estudar mais à frente. Via de regra, tanto o título executivo judicial e extrajudicial vão seguir o mesmo procedimento. No entanto, antes de passar esses detalhes, a gente vai falar de algumas disposições gerais. Professor, na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, onde há previsão de execução? Gente, a CLT ela é um pouco omissa quanto à execução. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem pouco mais de 20 artigos. Aliás, um pouco menos de 20 artigos, apesar de suas alíneas.
Então, via de regra, a execução trabalhista está prevista no artigo 876 a 892 da CLT. Então, número baixo de artigos, número mínimo de artigos, número pequeno de artigos, se comparado com o processo civil. Certo? Seguindo, gente. Ah, professor, já que tem pouco artigo, os artigos que estão na CLT, eles são suficientes para prever todas as condições e situações da execução trabalhista? De fato, não. Por isso, existe previsão para que, em caso de ausência de norma, primeiro você vai buscar o quê? Falando de execução, você vai buscar a CLT, quando se tratar de execução trabalhista. Na omissão, havendo omissão, você vai utilizar, em razão da disposição da lei, a Lei 5584 de 1970, que é exatamente a lei aí que estabelece algumas regras de processo do trabalho, lei que é bem antiga, mas ela é utilizada. Se a 5584, mesmo assim, não tiver disposição sobre aquilo que você está procurando, sobre a execução trabalhista, aí você vai utilizar a lei de execução fiscal como fonte subsidiária quanto às regras de processo de execução. Portanto, a lei de execução fiscal é a lei 6830 de 1980. E, por fim, só se nessa situação não tiver, primeiro, não tiver norma sobre execução na CLT, não tiver na 5584 de 1970, não tiver na 6830 de 1980, aí só a quarta fonte subsidiária você poderá utilizar aí os dispositivos lá do CPC, certo? Para onde que eu estou olhando, Mayara? Olha para a tela? Isso quer dizer que eu olho para a tela, eu estou olhando. Você quer que eu olhe para a câmera, é isso? Né? É porque ela está meio alta. Certo? Então, gente, vamos lá. Voltando aqui. O que eu estou falando para vocês? Eu falei que eu estava falando para vocês. Execução trabalhista. Nós temos as regras estabelecidas do artigo 876, 892 da CLT, no entanto, é um número insuficiente de artigos onde há necessidade de procura ou subsidiária em outras codificações ou outras legislações para preencher essas lacunas em caso de omissão. Primeiro, então, a gente busca na CLT. Se não tiver na CLT, a gente vai atrás da Lei 5584/70. Se não tiver previsão, a gente vai atrás da Lei de Execuções Fiscais 6830 de 80. E, por fim, se houver ainda assim a omissão, a gente vai aí sim se socorrer do Código de Processo Civil. Certo? Como eu disse, vamos tratar, né, como se inicia a execução. Primeiro, a gente vai analisar qual que é a natureza do título. Então, tem o título executivo extrajudicial e o título executivo judicial. Os títulos executivos em âmbito processual do trabalho, gente, eles estão visualizados lá no artigo 876, que prevê da seguinte forma. Antes, né, de falar isso, né, a gente vai falar o quê? Mais uma vez, a execução ela só inicia-se, né, para a cobrança de crédito, desde que seja fundado em título de natureza exequível, certo e exigível, certo? Seguindo, título executivo, artigo 876 diz o quê? Apresenta a seguinte divisão: títulos executivos judiciais. Quais são os títulos executivos judiciais que embasam a execução trabalhista? Primeiro, sentenças transitadas em julgadas, são aquelas em que não se sujeitam a mais nenhum tipo de recurso, decisões impugnadas por recurso sem efeito suspensivo. Então, isso, a decisão judicial, a sentença é um título executivo judicial, certo? Esse é o principal título utilizado para início dessa fase, início da execução trabalhista. Professor, beleza, você falou que essa é a regra, mas você tinha dito também que existem situações de início de uma execução trabalhista com base em título extrajudicial. De fato, a gente pode mencionar alguns exemplos. Primeiro, TAC.
termo de ajustamento de conduta proferido pelo Ministério Público do Trabalho, ele é um título executivo extrajudicial e, em caso de descumprimento, será exigido perante o Poder Judiciário Trabalhista. Nesse caso, desprezar-se-á a fase de execução e aí começará a fase de execução com base nesse TAC, nesse termo de ajustamento de conduta fixado junto ao Ministério Público do Trabalho, certo? Então, esse aí é o principal exemplo aí de título executivo extrajudicial. Só que existem outros, gente. Ah, professor, que mais que a gente pode ter aí de exemplo? Os termos de conciliação prévia, ou seja, os acordos realizados perante a Comissão de Conciliação Prévia, que nada mais é do que uma comissão voltada para resolver problemas de maneira administrativa, haverá também a possibilidade, em caso de descumprimento do que for pactuado nos termos de Comissão de Conciliação Prévia, de iniciar uma cobrança através desse título extrajudicial, certo? Então, gente, a execução trabalhista ela se inicia tanto por título executivo judicial quanto título executivo extrajudicial. Mencionamos exemplos dos dois e assim a gente termina essa parte de disposições gerais e passa agora a análise dos princípios estruturais da execução trabalhista, certo? Vamos separar aqui. Então, primeiro, que acabou a aula, tá doida? Tem muita aula aí, nós vamos até meia-noite hoje. Dando seguimento, gente, princípios estruturais da execução. Bom, gente, o que a gente tem aí? Diga, Thaís. Você levantou a mão? Não, é o professor que não tomou banho para dar aula, por isso que está assim. Então, seguindo, a Thaís não fez pergunta, vamos lá. Primeiro princípio aí da execução. Primeiro princípio é o princípio do interesse do credor ou interesse do exequente. Gente, o que é isso? A execução ela vai ser realizada, ou seja, essa fase terá prosseguimento de acordo com os interesses do trabalhador, no caso do exequente, ele que é o credor dos valores em relação ao empregador. E em razão, né, disso também, por quê? Porque normalmente os valores devidos aos trabalhadores eles são de natureza alimentar, os valores que são devidos pela empresa são responsáveis pela manutenção e sustentação dos trabalhadores e suas famílias. Então, todos os atos eles serão realizados voltados aí ao interesse do credor. Segundo princípio, vamos até anotando aqui, né? Primeiro, segundo, princípio da patrimonialidade ou natureza real. Por esse princípio, gente, a execução somente pode recair sobre bens do executado ou patrimônio do executado. Isso é o princípio da natureza real. Não haverá a possibilidade de cobrar valores de pessoas ou de entes que não sejam os devedores na execução trabalhista. Certo? Então, o princípio da patrimonialidade é que a execução só pode recair sobre bens do executado. Ou seja, não se podendo falar em atos executórios incidentes sobre pessoa física diversa do devedor. Ou seja, inclusive para evitar atingir aí bens de quem não é devedor na execução trabalhista. Lembrando também, gente, que na execução a gente não pode confundir o que é pessoa jurídica do que é pessoa física. Existe uma ficção jurídica, que a pessoa jurídica é a pessoa da empresa e não se confunde com a dos seus sócios, que são as pessoas físicas. Tá certo que há a possibilidade no futuro, em caso de inexistência de patrimônio suficiente, de você pedir
né, requerer ao juiz a aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é o quê? É exatamente o indivíduo passar do patrimônio da empresa para tentar acessar o patrimônio dos sócios, pessoa física. Mas isso é modalidade excepcional, só após a verificação aí de inexistência de bem patrimônio da pessoa jurídica. Então, por exemplo, se você inicia uma execução, cobrança de um valor, e a empresa, né, de alguma forma aí não está querendo pagar, está dificultando. O trabalhador, através do seu advogado, o exequente, ele vai pedir aí o bloqueio de contas da pessoa física do sócio, por exemplo. Isso não é automático. Haverá primeiro a verificação por parte do magistrado da necessidade dessa prática. Se existe patrimônio por parte da empresa, não poderão ser atingidos os bens dos sócios, ou seja, o devedor é a pessoa jurídica. Por isso, o princípio da patrimonialidade. Nos atos executórios, eles estão restritos a quem realmente é devedor, certo? E tem por objetivo, lógico, atingir o patrimônio de quem deve. Tá? A Lei 13.417 de 2017 também estendeu a possibilidade do réu garantir a execução com seguro-garantia judicial. Ou seja, essa é uma novidade. Agora existe a possibilidade do executado, se vê que vão ser bloqueados patrimônios do seu patrimônio, ele fazer o quê? Ele indicar o seguro-garantia judicial. Professor, o que é seguro-garantia judicial? Nada mais é do que a prática de algumas empresas de contratar um seguro trabalhista, que na eventualidade deles perderem, é o seguro que vai efetuar o pagamento dessas verbas, lógico, limitado aí a um valor de acordo com a pólice do seguro realizado. Certo? 3. Terceiro princípio da execução, gente. Princípio da limitação expropriatória. Ou seja, o valor executado não pode embasar uma alienação deliberada e total do patrimônio do devedor, pois a constrição e alienação do patrimônio desse devem atender os valores relativos à dívida e à satisfação do exequente. Então, por esse princípio, gente, há uma limitação da expropriação ao valor do crédito. Ou seja, você não vai vender todo o patrimônio do devedor para garantir ou para pagar o exequente. Basta que você garanta ou venha a expropriar bens ou patrimônios referente ao limite do que é devido na execução. Então, se deve 200 mil, o indivíduo tem, sei lá, 10 casas de 1 milhão cada um, não é obrigado, não é possível que haja, na verdade, a venda de todo o patrimônio para garantir. Havendo a venda de apenas um desses, de 1 milhão de reais, você consegue pagar os 200 mil que é devido, por exemplo, ao trabalhador. Então, por esse princípio, há uma limitação da expropriação do valor do crédito, ou seja, impedindo a alienação desnecessária dos demais itens ou patrimônios do devedor, no caso executado, que é a empresa. Então, o princípio da limitação expropriatória é não autorizar a expropriação, ou seja, a venda de todos os patrimônios do devedor, bastando o quê? A venda daquele que seja necessário para a satisfação do crédito do exequente. Os demais imóveis ou patrimônio não serão atingidos por parte desse processo judicial. E ainda tem uma nova redação trazida pelo artigo 883, que a gente vai ler aqui, que acrescentou a linha A. Então, vamos ler aqui, já que é novidade. Já que eu trouxe novidade, vamos ler. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar a inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Qual que é a novidade aqui, gente? Antes de 2017, não havia essa previsão. Portanto, não havia possibilidade de inscrição no nome dos devedores no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, ou também conhecido aí com aquela lista de Serasa
trabalhista, ou seja, agora existe aí como se fosse uma negativação do nome em questão de matéria trabalhista também, certo? Que é aí considerado o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT, certo? Só que isso só vai poder ser realizado desde que transcorrido o prazo de 45 dias a partir da citação do executado. Só começa a contar a partir do momento que o executado é citado da decisão judicial, é citado da execução, aí sim começa a correr o prazo de 45 dias e, caso não haja pagamento, poderá haver a inserção desse indivíduo nesse banco de cadastro de negativação de matéria trabalhista. Dando prosseguimento aqui, separar esse trecho aqui, antes de passar para o próximo princípio. Embora a natureza alimentar aí, o presente artigo é mais favorável ao réu do processo civil, pois o artigo 523 determina o prazo de 15 dias para o cumprimento da decisão, sob pena de protesto e negativação em decisões. No entanto, isso aí é com base no CPC quanto à questão de início da execução. Enquanto no processo de trabalho existe a gente vai ver mais à frente, um procedimento diferenciado muito mais célere do que o processo civil. Próximo princípio, princípio 4 aí. Eu vou negritar. Princípio da utilidade para o credor. A execução não pode ser instrumento de mera punição, sendo utilizada pelo credor, tão só com a finalidade de causar danos ou prejudicar o devedor. Então, os atos praticados eles têm que trazer uma benesse ao credor. O juiz não vai determinar atos que não venham atingir o objetivo de conceder o benefício ou valor ao credor. Lembrando, isso aí é uma medida também que acaba salvaguardando o devedor, porque aí ele não vai ter o seu patrimônio atingido por cometimento de atos que não venham a surtir efeitos para o credor. Certo? Em suma, o que a gente pode falar? Se houver uma penhora, a penhora não será realizada quando estiver claro que o produto alienado será absorvido. Então, por exemplo, tem que ter utilidade para o credor. Eu vou bloquear uma conta e na conta tem 3 centavos. Adianta transferir esses 3 centavos? Não, porque não vai ter utilidade para o credor. Um oficial de justiça, quando vai a uma casa para efetuar uma penhora numa casa, ele vai atrás de quê? De veículos, vai atrás de ar-condicionado, TV, que são bens úteis. Se por um acaso não tiver nada disso, ele vai piorar, por exemplo, panela? Não, ele não vai porque não tem utilidade para o credor. Então, por esse princípio, os atos de expropriação e de garantia só serão realizados desde que tenham utilidade para o credor. Caso contrário, não haverá a sua utilização. Próximo, princípio da não prejudicialidade ao devedor, que é item 5. Princípio 5. O devedor não pode ser tripudiado, gente, pela execução trabalhista. Ou seja, não pode o exequente exigir aí cumprimento com humilhação ou prejuízo do devedor, lógico. Ainda que o devedor, muitas vezes, aí, vá ter seu patrimônio bloqueado, penhorado, expropriado, a medida ela não pode ser utilizada de maneira vexatória. Então, se houver vários meios como se pode proferir a execução ou pode o processo ter seguimento, ele seguirá sempre aquele que for menos gravoso ao devedor. Isso aí já é uma importação desse dispositivo lá do artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015, que é exatamente a possibilidade de, no caso da existência da possibilidade de várias formas de cumprir o ato judicial, ele será realizado aquele da maneira que cause menos prejuízo ao devedor. Seis, especificidade.
princípio inerente à execução para a entrega de coisa de fazer e de não fazer, cujo teor se direciona à possibilidade do credor receber, além de perdas e danos, o valor da causa. Então, quando, né, algum bem que tem que se entregar por algum motivo, seja um item específico, esse bem tem que ser entregue. Não pode ser outro. Isso é o princípio da especificidade, sob pena de ter que pagar aí perdas e danos caso não seja entregue esse bem. Então, exemplo, a empresa pede a devolução por parte do trabalhador do laptop ou de um instrumento de trabalho. O trabalhador não devolve. A empresa entra com uma reclamação trabalhista, que a empresa também pode acionar o empregado na Justiça do Trabalho, ganha em sentença essa questão, e aí na sentença, na execução em razão da especificidade, a empresa poderá exigir a entrega por parte do trabalhador do bem específico, ou seja, daquele bem que ele está procurando receber por parte do trabalhador. Então, certo? Esse artigo ele tem previsão no Código de Processo Civil, no artigo 816. Vamos dar uma lida aqui para vocês acompanharem. Aqui, ó. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado, ou perdas e danos, hipótese em que converterá em indenização. Então, tem uma obrigação específica, que no caso aí, se não cumprida, vai gerar esse efeito aí de requerer que seja feito à custa do executado, certo? Seguindo. Princípio do não aviltamento ao devedor. Opa. Esse princípio visa preservar, né, e prestigiar, preservar a figura do devedor e prestigiar o princípio da dignidade da pessoa humana. E diz o quê? Que existe a possibilidade aí de garantir, mesmo com a execução trabalhista, uma parte ou um patrimônio para o devedor, para que ele não seja obrigado a ficar, por exemplo, desfazer de todos os bens para arcar com aquela execução trabalhista. Exemplo disso são os bens de família, ou seja, não haverá o aviltamento, não haverá a retirada da moradia do trabalhador, do empregador, em razão de uma execução trabalhista. Ou seja, esse fundamento, assim como para o trabalho, para o trabalhador, né, utiliza a questão da natureza alimentar, da importância para a sobrevivência da sua família, da mesma forma o empregador. Se o empregador estiver passando por dificuldades ou tiver uma execução trabalhista, ele poderá muito bem invocar a questão do bem de família para impedir o bloqueio de conta, bloqueio do imóvel, certo? Por quê? Porque, mais uma vez, em razão do princípio do não aviltamento do devedor, a execução ela será feita da maneira menos gravosa, como estudamos antes, certo? Próximo. Princípio da livre disponibilidade do processo pelo credor. Nesse princípio, o credor pode atuar seguindo sua convicção, ou seja, ele pode desistir da execução ou de atos executivos, independentemente da concordância do devedor. Então, digamos aí, você pediu para fazer uma penhora na conta. Você fala, não, isso aí não vai atingir a finalidade, porque esse indivíduo não tem mais nada na conta. Eu quero, na verdade, que seja feito uma comunicação, um ofício para o Detran através do Renajude. Para quê? Para verificar se tem algum automóvel em nome do devedor. Posso fazer isso? Pode. Ou seja, o processo ele é de livre utilização pelo credor e ele pode escolher qual caminho seguir para tentar satisfazer o seu direito garantido com uma sentença judicial, certo?
Assim a gente termina o 8º princípio e parte para o quê? Para distinguir execução provisória de execução definitiva. Essa aqui eu já mencionei em outras aulas, ainda que de maneira indireta, e aí a gente vai passar por ela agora. Vou só dar uma olhada aqui para ver onde que a gente pode parar. Então, gente, dando prosseguimento, a execução provisória, ela pode ser, aliás, a execução pode ser de natureza provisória ou definitiva. A definitiva está fundamentada, gente, a execução definitiva está fundamentada em uma sentença transitada em julgado que não comporta, portanto, nenhum outro recurso. A decisão ela já se tornou imutável, imodificável, certo? Diferentemente da execução provisória, onde não há trânsito de julgado da decisão, pode estar em discussão ainda a questão em âmbito de tribunais superiores ou recursos aí que não foram julgados. Então, quanto não há o trânsito de julgado, a execução ela não é definitiva, ela pode ser apenas execução provisória. Execução provisória que compete à parte, ou seja, pedir para que ela seja iniciada. Então, não vai começar de ofício uma execução provisória, e essa execução provisória só vai ter prosseguimento até a penhora, ou seja, tem uma limitação. Também não pode, por ser uma execução provisória, serem cometidos atos de expropriação do patrimônio do devedor, certo? Então, bem simples. Execução definitiva, trânsito em julgado, decisão imodificável. Pediu execução, não haverá mais alteração. Execução provisória, não há ainda trânsito em julgado, a decisão ainda vai ser analisada para definir. E, contrapartida, na provisória, a execução só vai até a fase da penhora, não tendo prosseguimento, não há atos de expropriação. Certo? Falando especificamente da execução provisória ela como eu disse, ela é calcada uma decisão não definitiva, né? E como na Justiça do Trabalho a gente já estudou que os recursos são admitidos apenas com efeito devolutivo, aí existe a possibilidade de execução provisória, ou seja, que se inicia os atos da fase de execução sem necessariamente ter ligação ou ter qualquer relação com qualquer outro processo, certo? Então, a execução provisória, ela não tem, né, uma decisão transitada em julgado, então ela é calcada apenas aí numa sentença judicial, mas que ainda está em fase de análise, o processo ainda não está encerrado, certo? E como eu disse, o princípio aí o princípio aí, né, que rege a execução provisória aí, é exatamente a questão de não haver trânsito em julgado de decisão judicial. Professor, você está falando aí tal, na execução provisória, né, e falou que os efeitos são meramente devolutivos. Precisa alguma regra específica para a execução provisória? Bom, você vai ter que tirar aí. Oi, Luciano. Então, Luciano, eu não sei se eu mandei o material completo para vocês, mas eu acredito que seja essa apostila maior, sim. De qualquer forma, depois eu vou providenciar essa aqui, que está atualizada, e vou mandar para o e-mail. Por e-mail não, vou disponibilizar lá no Classroom, e aí vocês baixam, pode ser? Tá? Voltando, gente, aqui, ó, pegar nossa caneta aqui.
A regra do artigo 899 prevê que a execução provisória deverá seguir até a fase da penhora, limitando-se, portanto, em ato de constrição e não de expropriação. Foi o que eu acabei de falar. O que eu falei? Por se tratar de uma execução provisória onde não há trânsito julgado, para evitar prejuízo e até para prestigiar os princípios que a gente estudou ainda acima de execução trabalhista, existe o quê? A possibilidade da execução, da execução provisória e até pior, bloquear o patrimônio dos empregadores da empresa. No entanto, se for em razão disso e não há trânsito julgado, esse patrimônio não será expropriado, ele será apenas constrito, ou seja, haverá apenas a constrição, eles ficarão indisponíveis para a empresa e, em caso de confirmação do recurso, e esses bens depois serão convertidos em valores para efetivação e satisfação do credor. Onde que tira? Não sei. Não sei. Então, de gracinha aí, né? Então, gente, aqui, ó, acabei de falar para vocês. Então, execução provisória só vai até a penhora. Não existe atos de expropriação. Por quê? Para evitar prejuízo ao devedor. Se por um acaso chegar lá na frente, aquele recurso interposto pela empresa reverte a decisão de primeiro grau, se já tivessem sido expropriados patrimônios, seria muito mais difícil para essa empresa reaver o dinheiro ou o patrimônio ou o imóvel perdido em razão da concessão desses valores ou desse patrimônio em favor do trabalhador reclamante. Certo? Então, resumindo, né, já que eu mencionei isso, né, seguindo aqui, a execução provisória ela não pode ser utilizada em títulos executivos extrajudiciais. Ademais, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento. Os procedimentos são os mesmos. A limitação que é apenas o quê? A expropriação. Patrimônio bloqueado não será disponibilizado ao exequente enquanto não houver o trânsito julgado da decisão. Certo? Aqui. Outra possibilidade, gente, né, essa é a regra, seria a possibilidade aí de apresentação de caução por parte do reclamante para levantar. Então, Roberto, o Roberto fez uma pergunta bem interessante aqui, pessoal. A penhora que eu estou mencionando pode ser em casos de Bacen-Jude ou Renajude. Em execução provisória, Roberto, não pode. Por quê? Porque Bacen-Jude vai bloquear patrimônio, dinheiro, né? Dinheiro esse que muitas vezes são indispensáveis à empresa. O que tem se discutido é se vai liberar esse valor ou não para o trabalhador. Bom, primeiro, para uns dizem que não pode haver bloqueio de dinheiro, ou seja, não pode sequer penhorar conta, certo? Não pode haver Bacen-Jude e execução provisória. Outros defendem a possibilidade, no entanto, ainda que seja possível bloquear esse valor através de Bacen-Jude, não é possível liberar esse valor bloqueado para o trabalhador. Ou seja, enquanto for execução provisória, não há pagamento do trabalhador, certo? Da mesma forma, a Renajude. Professor, o que é Renajude? Nada mais é do que o levantamento da existência pelo sistema do Detran de automóveis em nome da empresa ou do devedor. No caso do automóvel, pode haver a penhora do automóvel, no entanto, não vai a leilão ou não haverá transferência desse automóvel para o empregado, certo? Ou seja, a gente está em fase de execução provisória. A execução provisória não é definitiva. Ainda existe recurso a ser analisado. Até porque, como já estudamos, via de regra, os recursos trabalhistas eles têm efeito meramente devolutivo e não têm efeito suspensivo. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente vai começar a execução definitiva. O que eu vou fazer aqui? Peraí. Só para encerrar quanto à execução provisória. Cadê?
Portanto, gente, né, como eu tinha dito, a execução provisória ela está dependendo ainda de uma decisão do tribunal em razão de algum recurso existente. Agora, se por um acaso houver uma alteração da decisão e essa decisão influenciar na execução, a execução vai ser anulada. Então, digamos aí, no exemplo que eu dei para o Roberto, a empresa tem um carro. Estamos numa situação de execução provisória. A empresa tem lá, sei lá, um Fiorino para entrega, valendo, sei lá, 40 mil. E o devedor tem um crédito, aliás, o exequente tem um crédito de 38 mil reais. O que acontece? Ele vai pedir o renajude para penhorar aquele carro, beleza? Penhorou, maravilha. Vai haver o leilão dele? Não. Vai haver a transferência dele para o exequente, para o trabalhador? Não, porque ainda há recurso a ser analisado. E se por um acaso o recurso modificar a decisão de primeiro grau, esse bloqueio, essa penhora desse carro será anulado. Por quê? Porque se a execução caiu, aliás, se a decisão que está calcada, a execução provisória, caiu, cai também os demais atos, certo? Caem os demais atos. Ou seja, se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente essa ficará sem execução. Então, a execução provisória fica sem efeito caso sobrevenha a decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução. Certo? Deixa eu ver aqui. Aproveitando a pergunta também, ainda a pergunta que foi feita pelo Roberto, foi um trecho que eu inseri aqui da novidade da Lei 13.467. Gente, tem que destacar que a posição refratária do TST sobre a possibilidade de espionar dinheiro ou de bloquear contas em fase de execução provisória. Aquela discussão que eu acabei de falar, tá, Roberto? Eu adiantei um pouco, falei, ok, existe decisão, existe entendimento que entende que é possível haver o bloqueio das contas bancárias da empresa, ou seja, de bloquear valores. Tá? Isso aí é um dos pontos trazidos aí por parte da nova legislação, né, da 13.477 de 2017. Então, mais uma vez, vou ler aqui o trecho que eu inseri. Ó. Até marcar aqui. Ó. Destacar que a posição refratária do TST sobre a possibilidade de se penhorar dinheiro ou de se bloquear contas bancárias no curso da execução provisória, sob o argumento da execução deve ocorrer de maneira menos gravosa ao executado, fato que foi agora regulamentado pela Lei 13.467 de 2017, o qual retirou do magistrado a possibilidade de determinar a penhora ou bloqueio online. A posição majoritária se inclinou para a rejeição plena, visto que executar provisoriamente uma obrigação de fazer seria o mesmo que considerar a própria pretensão. É aquele negócio, tratando de execução provisória, não pode atingir o patrimônio direto da empresa sob pena de irreversibilidade da situação. Bom, gente, aqui a gente termina a fase de execução provisória, né? E deixo para a aula que vem a questão da execução definitiva, questão de legitimidade na fase da execução. Podemos fazer uns exercícios agora para a gente encerrar a aula. Vamos lá, deixa eu ver aqui se a gente consegue alguma coisa específica. Limpar os filtros. Gente, alguma dúvida até aqui, até o momento? Tá tranquilo? Pode perguntar, hein? Ah lá, liquidação, títulos executáveis, princípios da execução provisória e definitiva. Vamos ver se a gente consegue pegar uma questão aqui. Tentar pegar esse 2019 aqui, vamos ver se dá para fazer com o que a gente estudou, porque se tiver a questão de execução definitiva, não dá para a gente
fazer junto ainda aqui. Vamos dar uma lida aqui. O juiz, em sede de execução trabalhista, intimou a parte para cumprir despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução, indicando os meios de prosseguimento da execução, já que não foram encontrados bens patrimônios do réu. Pois é, essa questão é de definitiva. Deixa eu ver uma outra aqui. Isso aqui a gente vai ver na aula que vem. Aqui, ó. Essa aqui foi um ponto que a gente viu agora. Oi, Roberto. A gente vai tratar isso de maneira mais detalhada na aula que vem, mas sim, é possível prescrição intercorrente em fase de execução provisória. Execução provisória não, né? Só em execução definitiva. Tá? Em execução provisória não, porque você não pode ter prosseguimento da ação enquanto não houver trânsito em julgado. Então, a prescrição intercorrente, que é a prescrição na fase de execução, só em execução definitiva. Em execução provisória, não. Certo? Por quê? Porque, na verdade, a execução, a prescrição, né, intercorrente, ela é declarada pela omissão por parte do autor e dá prosseguimento na execução. No caso da execução provisória, ele não vai para frente, não porque o autor não quer, a reclamação fica parada, né, a execução fica parada, tendo em vista que ainda existe processo a ser analisado em algum tribunal. Então, vamos dar um exemplo aqui de um caso, aquele caso que eu mencionei para vocês, que eu tenho um TST. Tem um processo correndo lá, estou defendendo a empresa, está lá no TST. O que acontece? O trabalhador aqui entrou com a reclamação trabalhista para bloquear o patrimônio da empresa. Maravilha. Chegou, bloqueou lá um imóvel, aí o que acontece? Não pode dar mais nenhum prosseguimento. O processo está parado já há mais de 1 ano e meio, certo, Roberto? Ou seja, não tem prosseguimento na fase de execução, mas não vai haver declaração de prescrição intercorrente, porque ele não está parado por vontade da parte, ele está parado porque tem um recurso meu lá no TST. Então, não é possível aí a prescrição intercorrente em fase de execução provisória. Certo? Questão, gente, vamos lá. Onde que eu estava, né? FGV 2018, prova da ordem. A sociedade empresária Alfa S.A. está sendo executada na Justiça do Trabalho. Em 13 de 3 de 2018, recebeu a citação para o pagamento da dívida que possui em relação ao processo. Mesmo citada, a sociedade empresária permaneceu inerte, pelo que, no 10º dia contado da citação, o juízo iniciou o requerimento do exequente a tentativa de bloqueio pelo sistema Bacen Jude e, paralelamente, escreveu o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Diante dessa situação apresentada nos termos da lei, assinale a alternativa correta. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês darem uma lida na questão e a gente já responde, certo? Eu acho melhor eu ler com vocês, né? A gente lê e já vai resolvendo. Vocês querem um tempinho aí? Então, gente que está falando que está lendo ali. E aí, gente? O que vocês estão achando que é aí? Pronto? Vamos lá? Então, gente, vamos lá. Diante da situação apresentada nos termos da CLT, assinale a alternativa correta. Vou pôr isso aqui. Então, gente, questão letra A.
A atitude do magistrado está correta. Lembrando quais são as atitudes do magistrado. Ele determinou a tentativa de bloqueio do sistema Bacen-Jude e no 10º dia contado da citação, inseriu o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, do BNDT, que foi o que a gente estudou hoje, quando a gente falou lá em cima de título executivo judicial, certo? E de execução e dos procedimentos gerais de execução. Então, a atitude do magistrado está correta, eis que não houve o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, sendo a inserção imediata do BNDT uma adequada medida coercitiva judicial. Está errado. Então, aqui. A atitude do magistrado não está correta. Por quê? Porque existe um prazo mínimo que a gente estudou hoje para inserir no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, tem que ter um prazo mínimo de 45 dias. Então, está errado, não é 10 dias. Letra B. A lei deixa ao arbítrio do juiz determinar a partir de quando o nome do devedor deve ser inserido no cadastro restritivo de crédito, inclusive no BNDT. Falso novamente. Por quê? Prazo de 45 dias. Não fica ao livre-arbítrio do trabalhador, ou do juiz, certo? A Justiça do Trabalho não atua mais com inserção e retirada do nome de devedores no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, pelo que a atitude do magistrado é inócua e contrária às regras da CLT. Falso. Foi exatamente com a Lei 13.467 de 2017 que trouxe a novidade do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Então, ele existe e é possível. Então, vamos ler a letra D. A decisão que determinou a inserção no nome do devedor no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas está equivocada, porque somente poderá ocorrer 45 dias depois de ele não pagar nem garantir o juízo. Então, é a letra D. Isso, 3 aí marcaram a letra D, exatamente, está certo. Parabéns aí para quem marcou letra D. Certo, gente? Querem resolver mais uma? Dá tempo de resolver mais uma ou já estão cansados já? Tem gente aí que nem respondeu, já deve estar dormindo do outro lado aí do computador. Deixa eu ver aqui. Vamos responder mais uma, vai? Vou responder com vocês aí. Quem não dormiu ainda, responde comigo. Vamos lá. Em reclamação trabalhista, já na fase de execução, o juiz determinou que o autor apresentasse cálculos de liquidação, determinação esta que foi cumprida pelo exequente em fevereiro de 2018. Então, o calculista do juízo analisou as contas e entendeu que elas estavam corretas, pelo que o juiz homologou os cálculos ofertados e determinou a citação do executado para pagamento em 48 horas da fase de execução. Agora vamos responder direto, vamos ver se a gente responde direto. Considerando a narrativa apresentada dos termos da CLT, assinale a alternativa correta. Agiu corretamente, entenderam a situação, gente? Ó, então o juiz, depois de mandar o exequente apresentar os cálculos de liquidação, mandou o calculista do juízo fazer a análise e entendeu que elas estavam corretas. Pelo que o juiz homologou os cálculos e determinou a citação do executado para o pagamento de 48 horas sob pena de execução. Então, ele mandou o exequente fazer, o exequente fez, o calculista reviu, e aí ele já mandou determinar a execução dos valores. Então, letra A, agiu corretamente o juiz, porque as contas foram atestadas pelos calculistas como corretas. A questão está errada, falso essa linha, né? Porque não agiu corretamente. Equivocou-se o magistrado porque deveria obrigatoriamente conferir vistas ao executado. Eu acho que é essa por enquanto. Vamos ver se a gente vê se tem outra alternativa possível. Uma vez que o juiz do trabalho tem amplo poder de direção e controle do processo, sua decisão está amparada na norma cogente. Falso. Não tem nenhuma previsão disso aí. O juiz tem a faculdade de abrir vista ao executado por 10 dias, mas não a obrigação de fazê-lo. Falso. Letra B, vamos ver. Acertou. Gente, a Edneia acertou muito bem, Edneia. Roberto também acertou. Por que não é a letra D? O juiz tem a faculdade de abrir vista pelos atos executados por 10 dias, mas não a obrigação de fazer. 2 são erros nessa última aqui. Primeiro, eu disse para vocês que ele não é obrigado, o juiz, a abrir a fase de liquidação nesse momento.
Se ele não abrir, beleza, vai fazer primeiro o bloqueio de conta, bloqueio de valores, né? A gente estudou liquidação. Beleza, essa é uma modalidade. Se ele não abriu, deixa para depois. Agora, se ele abriu a liquidação, ele mandou se elaborar cálculo, uma vez que ele determinou uma parte se manifestar ou elaborar o cálculo, ele tem que obrigatoriamente, em razão do princípio do contraditório e ampla defesa, principalmente o contraditório, dar a possibilidade da parte contrária se manifestar. Ou seja, por isso que é a letra B, ele equivocou-se o magistrado, porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos ao executado para ele se manifestar antes de iniciar os atos de execução, certo? E o segundo erro é que houve alteração antes, né? Realmente a vista do executado era para se manifestar em 10 dias. Agora ele é para se manifestar no prazo de 8 dias. Certo, gente? Sim, a gente, né, viu aí de maneira bem legal aí a fase inicial de execução, dispositivos gerais de execução, fizemos algumas questões de execução. Vocês viram que as questões de execução são um pouquinho mais, digamos aí, difíceis, são um pouquinho mais elaboradas, então é interessante dar uma lida e estudar legal aí o material que eu vou mandar para vocês, e se tiver alguma dúvida, rever essa aula, ou então fazer pergunta na próxima aula. Certo, gente? Tranquilo? Tá bom por hoje? Vamos curtir lá alguma live? Alguma live? Obrigado eu, Lid. Obrigado eu. Tudo de bom. Pessoal, bom feriado, bom final de semana. Muito obrigado pela atenção e juízo. Bom, o que vocês vão fazer aí nesse final de semana prolongado aí, tá bom? Valeu, gente. Brigadão aí. Vou encerrar aqui a gravação. Interromper o compartilhamento.